Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos na segunda parte da conversa com o Caetano Scanavino, empreendedor social, coordenador do projeto Saúde e Alegria. No domingo, a gente conversou sobre a visita dos eurodeputados franceses e alemã, junto com assessores, que foram aí onde está o Caetano, no Pará. Ele está na maravilhosa Alter do Chão, e visitaram os projetos de bioeconomia, de restauração, também territórios indígenas, conversaram sobre a situação da Amazônia e também sobre o projeto que existe de coibir a importação de commodities brasileiras associadas ao desmatamento. Esse projeto está lá na mesa no Parlamento Europeu e também na Comissão Europeia. Se você perdeu o episódio de domingo, vai lá no YouTube ou no seu agregador favorito de podcast. Não perca essa conversa com o Caetano Scanavino, que a gente continua agora falando do que a gente terminou no episódio anterior. Ele falava dos projetos que eles têm aí de bioeconomia e restauração como alternativas de geração de riquezas com a floresta de pé. Caetano, a palavra é sua. Opa, feliz aqui de estar de volta aqui, Lorival. Vamos seguindo. Pois é, porque às vezes a gente também só fala dos problemas, dos problemas, mas a gente sabe o que precisa ser feito aqui, né? A vocação da Amazônia, da economia da Amazônia, está longe de ser boi ou soja ou desmatar a floresta, né? As riquezas determinantes do planeta hoje mudaram de cor, né? Do preto do petróleo para o verde da floresta em pé. E, nesse sentido, o Brasil é um país agraciado, abençoado, até porque é o número 1 em biodiversidade, é o país que detém, né, a maior parcela aí de Amazônia, de florestas tropicais do planeta, e se a gente souber manejar elas de forma inteligente, certamente isso vai impactar o PIB, vai impactar positivamente o planeta, vai impactar na renda do brasileiro, diferentemente desse modelo que insiste em sobreviver, né, que beneficia alguns poucos e baseado em atividades predatórias, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, a questão da bioeconomia, é uma palavra que está em moda, né? Depende muito de como é que se entende bioeconomia. Eu, por exemplo, para mim, bioeconomia é uma coisa que vem dos povos ancestrais, não é uma coisa que para só a tecnologia, só com a universidade, não, né? Os indígenas, os povos tradicionais, há séculos extraem óleo da floresta, fazem as coletas, isso tudo é bioeconomia. Então, se tiver que falar de bioeconomia, tem que começar trabalhando a partir dos conhecimentos tradicionais dessas populações, tem que começar ouvindo eles, né? Nesse sentido, a gente vem trabalhando como ONG Saúde e Alegria muito forte nessa agenda. Estamos montando aqui na região de Santarém, em parceria com cooperativas quilombolas, cooperativas de seringueiros, de extrativistas, indígenas, cooperativas aqui da Floresta Nacional do Tapajós, um ecocentro em que vai ter usina de extração de óleo, óleos vegetais essenciais, destilador de copaíba, casa do mel, de maneira que tudo que eles produzem e coletam na floresta, né, em vez de você vender in natura ou vender para um atravessador, você poder vender diretamente, por exemplo, para uma indústria de cosmético ou de alimentos, e em vez de vender in natura, vender com valor agregado, na forma de um óleo, de uma polpa, de uma manteiga, né? Então, assim, é possível trabalhar isso com uma escala, é possível trabalhar isso num modelo econômico que atende grandes, médios, mas principalmente também os pequenos, desde uma natura, né, até uma cooperativa indígena, uma cooperativa comunitária, como muitas já estão aqui precisando de apoio também. Então, assim, se a gente olhar, tem até um estudo de um colega de uma iniciativa que a gente apoia também, chamada Amazônia 2030, em que ele levantou
ali o mercado global de produtos compatíveis com a floresta. E aí é um mercado que move em torno de 200 bilhões de dólares por ano, e a participação da Amazônia brasileira é pífia nesse mercado. Apesar da gente representar 30% das florestas tropicais do mundo, a nossa participação é de 0,18%. Que absurdo. 0,18%. Mercado, produtos compatíveis com floresta são frutas, castanha, pimentas, entre outros. Caetano, isso me Então, lembra uma coisa. Um tempo atrás eu estava na Áustria, no interior da Áustria, fui num mercadinho, comprei castanha de caju e o que a gente chamava de castanha do Pará, que agora é a castanha Brasil do Nuts. Brasil. A castanha do Brasil era da Bolívia e a castanha de caju era do Vietnã. É isso mesmo. Se a gente analisar hoje, devia ser Bolívia Nuts, porque a Bolívia já superou em mais de 5 vezes a produção de castanha do Brasil, né? No Brasil. Então, por exemplo, existe um potencial gigantesco. E os concorrentes nesse mercado não são países com extrema tecnologia. Então, a gente está perdendo para a Bolívia, estamos perdendo para a Costa do Marfim, estamos perdendo para o Vietnã. E é um mercado que tem espaço para todos, né? E se a gente, por exemplo, analisar também, e aí estamos falando de produtos levemente processados, se a gente analisar também o potencial de promover o processamento in loco na própria Amazônia, então é uma forma, por exemplo, ali de você qualificar a mão de obra, porque hoje o que está acontecendo é a pessoa se forma, pega o diploma e pega um avião para ir embora, vai para outros centros. Então, a gente sabe que o agronegócio, a soja é mecanizada, a gente está perdendo espaço de empregos qualificados. Como é E, que é por exemplo, esse projeto de vocês aí, que é um polo, né, de usinas de beneficiamento, né, dos produtos aí da região? É muito difícil, é muito caro? O que foi preciso juntar para colocar de pé um projeto desse? Qual o potencial dele em termos de mercado? então, a gente está falando, no nosso caso aí, de projeto comunitário, né? Mas, por exemplo, se a gente pegar numa escala maior, a região de Benevides, ali próxima de Belém, onde a Natura implantou o Ecoparque, então lá é um espaço em que várias empresas estão instalando ali indústrias de baixo carbono, de tecnologia de ponta, na ponta, para produzir, né, e processar produtos que vêm da floresta. Então, a gente está meio que trabalhando uma coisa numa lógica similar, só que de base comunitária. De base comunitária. Então, esse trabalho nosso ele vai desde a agricultura familiar, desde um suporte para transitar do atual sistema de corte-queima para um sistema mais amigável de meio ambiente, na forma de sistemas agroflorestais, em que o agricultor familiar vai poder ter, além da mandioca, do arroz, do milho, feijão, também frutíferos e florestais. E aí, como é que você pode utilizar aquela sua terra, aquele seu roçado, de forma mais permanente, ao invés, por exemplo, de botar fogo na floresta, bota mandioca, usa alguns anos, abandona, depois bota fogo em mais um pedaço de floresta, usa alguns anos, abandona, sem necessariamente gerar segurança alimentar nem uma melhoria de renda. Então, a gente está começando a trabalhar desde lá, né? E aí, por exemplo, depois de 4 anos, aquele cumaru, aquela andiroba, aquele açaí, né, que ele plantou, passa a dar frutos, e aí ele pode se associar à cooperativa do Ecocentro. O Ecocentro é esse centro que está sendo construído, a gente espera estar iniciando as operações dele no final do ano ainda,
em que aí ele tem a oportunidade de processar e agregar valor à sua produção. Ao invés de vender a semente ou a fruta diretamente para um atravessador, ele pode estar vendendo diretamente para a própria indústria ou, né, a própria comunidade trabalhar o processo inteiro ali, como, por exemplo, a gente vem estudando também o óleo gourmet, em que aí a comunidade ou a cooperativa nem depende de ter que fornecer para uma indústria, ela já domina todo o processo de produção do início até o final, embala e bota no supermercado. Isso tudo com a floresta em pé, né? Então, ao mesmo tempo que você gera renda, você está trabalhando a partir de uma cultura, né, tradicional, extração de óleos, polpas, dentro de uma vocação dos produtos de espécies que existem aqui, que não é o boi nem a soja, né? E já trabalhando a forma de plantio que nem eles faziam décadas atrás, uma forma agroecológica, né? Diversa também, evitando monoculturas disso ou daquilo. E, ao mesmo tempo, você faz tanto o reflorestamento, a recuperação de áreas degradadas, quanto o desmatamento evitado, porque eu não vou precisar mais ficar queimando pedaços de floresta para plantar mandioca, né? De E esse tempos em produtor tempos. pode ser tanto indígena, quanto ribeirinho, quanto quilombola Eles, também? eles são, basicamente, quer dizer, o foco do nosso trabalho são comunidades e aldeias, são ribeirinhos, são quilombolas, são indígenas dessa região do Tapajós. De um lado tem a Floresta Nacional Tapajós, onde tem mais de 20 comunidades, do outro lado tem a Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, com mais de 20 mil pessoas, com mais de 70 comunidades, tem um assentamento Pai Lago Grande, tem os quilombolas na Calha Norte, né? O Ecocentro está sendo implantado junto à sede do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, na base da Acosper, a antiga cooperativa de borracha, que, em função da quebra do preço da borracha, quebraram, ficaram na UTI, estão voltando à vida agora a partir desse projeto. E o Ecocentro ele passa a ter, inicialmente, 3 grandes cooperativas. Então, além da Acosper, a Conflona, que é do pessoal das comunidades da Floresta Nacional Tapajós, da Flona Tapajós, e a Copa Flora, que é dos quilombolas ali na região da Calha Norte, no Amazonas. E a ideia é que ele seja um polo, né, de atendimento, de processamento de produtos comunitários, não só dessas 3 cooperativas, mas de toda essa região que depende, em maior ou menor grau, por exemplo, da logística da BR-163, que está sendo asfaltada, inicialmente pensada para trazer a soja do Mato Grosso para cá. Por que não, então, a gente pensar em produtos da floresta para saírem daqui para ir para o sul do país? Que bacana. Esse aí é um giro bem interessante de estratégias, né? E é interessante, você citou que a coisa da seringa, né, que foi que atraiu ali nos anos... bom, se a gente pensar na geração mais recente, nos anos 60, 70, uma geração de nordestinos, não é? Que foi para aí explorar a seringa, tá certo? E que tem já uma certa cultura de cooperativa, de se unir, de unir sua produção para vender? Isso. E aqui é uma região, a gente está falando da região do Tapajós, né? É uma região ali das seringas, da época ainda do Henry Ford, Fordlândia, Belterra. Aí é 100 anos atrás. Você tem aqui seringueiras e seringueiras. É uma terra de seringueiras que choram o látex, né? Todo ano, toda época de chuva. Mas assim, a gente sabe da história também, né? Quando a semente foi levada por um inglês para a Malásia. Hoje, os maiores produtores de látex no Brasil são no estado de São Paulo, no Espírito Santo, não é a Amazônia. Aí você trabalha semente selecionada, espaçamento, você fazer a extração já
de uma forma muito mais facilitada do que um seringueiro caminhando ali pela floresta, indo de de seringa até seringa, né? Mas, por exemplo, isso não impede a gente pensar em formas de agregação de valor, também de agregação de imagem, em se tratando de produtos da Amazônia. Por exemplo, se você roda o mundo, é moda hoje a sandália havaiana, né? Então, todo mundo tem a sandália havaiana, e é feita de petróleo, né? Então, por que não se pensar numa sandália tipo havaiana feita de látex da floresta que ajuda a manter a Amazônia em pé? Certamente, o pessoal lá fora iria preferir comprar uma sandália, né, de látex natural ou orgânica, vamos chamar assim, do que uma feita de petróleo. E quando a gente fala de escala na Amazônia, ninguém está falando de escala fordista. Eu acho que a gente não pode. Eu sou nascido em São Paulo, vim para ficar 6 meses aqui, estou há 34 anos, mas justamente porque achei que ia ensinar e aprendi muito mais com esse povo do que eles comigo. Não é trazer o empreendimento e a maneira empreendedora que acabou com o mundo, acabou com São Paulo para cá. Pelo amor de Deus, é o inverso. Quem sabe São Paulo precisa mais da Amazônia do que a Amazônia de São Paulo, mas é empreender, né? Sem essa ganância, sem esse ímpeto, às vezes até acima do que a gente pode chamar de sustentável, né? Que é mais ou menos esse equilíbrio, essa harmonia, é algo que eu aprendi com os povos daqui. Que a gente fala às vezes, por que não produz mais? Eu não quero produzir mais. Está bom produzir assim para a gente. Eu tenho tempo de tomar o meu banho, cuidar do meu filho, né? E a Curtir a gente que é de São Paulo natureza. não consegue entender isso aí, né? É uma mudança de E, paradigma. E mas esse assim, só para concluir, então, quando a gente fala de escala, não é escala de quantidade fordista, é conseguir principalmente valorar esses produtos, conseguir agregar valor, né? Altíssimo valor a esses produtos. Então, como é que que nem a gente fala às vezes de champanhe, conhaque, não são bebidas, né? São regiões que acabaram criando ali um nicho de mercado, dada a qualidade, com alta agregação de valor, e que a bebida que vem dessas regiões, virou até nome de bebida, né? Tem uma qualidade X. Então, a Amazônia ela é chique também, né? Ela produz coisas que são maravilhosas, e essas coisas precisam ser devidamente valorizadas. Então, não é quantidade, é qualidade, e, e certamente a gente está falando aí de bons montantes de recursos ao alavancar a bioeconomia. A gente já sabe que, por exemplo, o próprio cacau, o próprio açaí, dá muito mais dinheiro do que boi, gera muito mais emprego, mobiliza universidades, estudos, pesquisas, né? Então, por que não caminhar para isso aí? Sabe que eu viajo muito a trabalho e eu vejo, por exemplo, Cuba, né? Aquela ilha socialista, né? Outro dia mesmo em Londres eu vi uma loja de charuto cubano muito chique na Harrods, né? Aquela loja de departamentos frequentada pela família real, né? Vejo o tempo inteiro o Juan Valdez, o café colombiano, que ocupou o lugar antes ocupado pelo café brasileiro. Puro marketing, né? E a gente sofre com isso, de saber do potencial do Brasil, e acho que a sandália havaiana realmente é uma exceção, é uma marca que conseguiu se tornar super glamurosa no mundo todo, e acho que tem que chegar até eles essa ideia de trazer o marketing amazônico para isso e expandir em muitos outros produtos. Estamos falando com Caetano Scanavino, ele chegou ao final, a segunda parte da nossa conversa, mas felizmente tem mais. A gente, na quinta-feira, volta a se encontrar e vamos conversar sobre algo que ele citou, tanto no primeiro quanto no segundo episódio, que é nós temos que ouvir esses povos daqui, nós temos mais a aprender com eles do que a ensinar. A gente vai falar de um projeto do qual ele participou também, o Som do Rio, com a Maria Gadu e com o Lenine, só feras.
andando aí pela mata e ouvindo os sons daí. Caetano, a gente se vê então na quinta-feira. Muito obrigado e até lá. Isso aí, até quinta.